Paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre mais um assunto polêmico: divórcio e segundo casamento. O que a Bíblia fala a respeito desses dois assuntos? Então fique comigo até o finalzinho desse vídeo. Nós estaremos estudando esse tema à luz da Bíblia. E para falar sobre esse assunto, nós vamos usar por base o capítulo 19 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E no versículo de número 3, a Bíblia diz que os fariseus chegaram até Jesus tentando e perguntaram: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Jesus, porém, respondeu: não tendes lido que no início o Criador fez macho e fêmea? Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E diante dessa resposta, então os fariseus replicam dizendo: mas então por que ordenou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Então Jesus responde: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Jesus está dizendo que a separação ou divórcio não é a vontade de Deus. Vale lembrar você que nesse texto eles estão falando sobre divórcio e repúdio. E há uma grande diferença entre as duas palavras, divórcio e repúdio. Falando nisso, nós temos aqui também no canal esse vídeo aqui, ó, Deus odeia o divórcio. Aqui nós falamos sobre a diferença de divórcio e repúdio, que é o que eles estão falando diante de Jesus aqui. Então eu vou deixar na tela final. Termina de assistir esse vídeo, você clica em cima e você vai ser também direcionado para esse próximo vídeo. Então Jesus está explicando aqui que o plano de Deus, ou o projeto de Deus com o casamento, é que ele dure para sempre, ou dure enquanto os cônjuges viverem. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. E o próprio Jesus está explicando aqui que o propósito de Deus não é a separação, mas por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu, ordenou Moisés a permitir que houvesse o divórcio. E assim como nos tempos de Moisés, nos dias de hoje não é diferente. As pessoas, elas se divorciam por qualquer motivo. Elas se divorciam simplesmente e dizem assim: ah, o amor acabou, então eu vou me divorciar. Quando na verdade elas não entendem que o amor é uma construção. Dentro do casamento, as pessoas precisam se entender, precisam dialogar, precisam ter alguns pilares que sustentam aquele casamento. E um dos pilares é a comunicação. Nós também temos um vídeo aqui no canal chamado 3 colunas para um casamento. Vou deixar na tela final, se você quiser acompanhar, também será bênção para a tua vida. Então o casamento é uma construção, os dois vão construir. E o problema maior é que as pessoas se casam para ser feliz, para se tornar feliz. E esse é o problema, porque no casamento cristão não é esse o objetivo central. O objetivo central no casamento cristão é você fazer o outro feliz. É o homem se casar para fazer a mulher feliz. É a mulher se casar para fazer o homem feliz. O próprio apóstolo Paulo diz que no casamento o homem não tem direito no seu próprio corpo, mas o tem na mulher. A mulher, da mesma maneira, não tem direito no seu próprio corpo, mas a tem no marido. Ou seja, é um satisfazendo o outro, é um fazendo o outro feliz, e automaticamente os dois serão felizes. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que o divórcio não é a vontade de Deus. Deus permitiu através de Moisés por causa da dureza do coração do homem. Olha só o que o apóstolo Paulo também fala: todavia mando aos casados, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que não case de novo, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então essa é a vontade central de Deus no casamento, que o homem não se aparte da mulher e nem a mulher se aparte do homem. Na Bíblia Sagrada, apenas 3 ressalvas é que dá o direito ao divórcio. A primeira ressalva é a infidelidade conjugal, ou a traição, ou adultério, quando um dos cônjuges tem relacionamento sexual fora do casamento. Isso é adultério, e a Bíblia dá respaldo para a parte ofendida a pedir o divórcio. E nesse caso, esta pessoa que pediu o divórcio, ela pode sim se casar novamente. A segunda ressalva é o abandono, que é quando um dos cônjuges abandona a casa, ou deixa o esposo ou a esposa lá sozinho e vai embora. Aí sim, essa parte também pode pedir o divórcio. Até porque a Bíblia diz que este homem ou esta mulher que foi abandonado não pode ficar embaixo de um jugo de servidão. E a terceira ressalva que nós podemos colocar também é quando há agressão física. De modo nenhum, uma mulher, tanto a mulher como o homem nos dias de hoje também, ela pode ficar em um relacionamento ou dentro de um casamento quando ele é agredido, ou quando ela é agredida na maioria das vezes. A mulher não pode simplesmente ficar sendo agredida porque os seus líderes religiosos dizem que ela tem que permanecer no casamento e que se ela se separar, ela vai cometer adultério.
Não, se a mulher está sendo agredida, ela precisa pedir o divórcio. E além de pedir o divórcio, ela tem que também fazer um boletim de ocorrência e denunciar o seu marido. Ou, em qualquer caso, também se o homem estiver sendo agredido, que hoje isso não é difícil, ele também tem que tomar as mesmas providências. Nenhum nem outro tem o direito de agredir o seu cônjuge. Vale lembrar que quando isso acontece, não existe mais amor, não existe mais respeito e não tem nem como se reconciliar com o marido tratando de agressão física. Então a vontade de Deus é que não haja o divórcio, apenas nessas 3 ressalvas aqui. Se estiver acontecendo uma dessas 3, a Bíblia dá respaldo para que esta pessoa peça sim o divórcio. Outra pergunta relacionada a esse tema é: quem se divorciou pode se casar de novo? Porque existem muitas seitas ou algumas igrejas que dizem que se você se separou, você não pode casar de novo. E se você casar de novo, você está cometendo adultério. E algumas delas chegam até a dizer que se você casou de novo, você não será nem salvo mais. Elas acabam por cometer uma baita de uma heresia, pois a Bíblia diz que não há pecado que Deus não perdoe. O único pecado que não há perdão na Bíblia Sagrada é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que está registrado em Marcos 3:29, que diz: qualquer pecado é perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Então, quando a igreja impõe regras para ser salvo, por exemplo, se você não der o dízimo, você não é salvo. Se você for divorciado, você não será salvo. Quando a igreja impõe isso, ela está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi completo, ou o sangue de Jesus não tem poder de perdoar nossos pecados. É claro, quando há um reconhecimento aqui. Por exemplo, a pessoa não conhecia Cristo e ela casou e separou. E agora ela teve um novo matrimônio, ela casou de novo e foi para a igreja. É impossível que essas pessoas não serão salvas. Até porque a salvação não vem por obras. A pessoa casou e divorciou e não conhecia o Evangelho, não conhecia Deus. Então agora ela está em um novo relacionamento. E se ela realmente está naquele relacionamento para fazer o outro cônjuge feliz, é claro que Deus vai abençoar aquele novo casamento. Aí algumas dessas igrejas usam Apocalipse 22:15, que diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem ou os adúlteros. É claro que o tema aqui, o texto aqui de Apocalipse 22:15, está falando dos adúlteros, daqueles que estão na prática do adultério. Aqueles que cometeram adultério estão cometendo dia após dia, ou aqueles, por exemplo, que não se divorciaram, apenas se afastaram da sua esposa. Por exemplo, foi embora de casa, deixou a esposa lá na casa e está tendo relação sexual com outra mulher. Isso a Bíblia chama de adultério, porque este homem ainda está preso a esta mulher diante da lei dos homens e diante da lei de Deus também. Por isso que esse texto está falando da prática. Por exemplo, como João diz. João diz que aquele que comete pecado é do diabo. E ele mesmo vai dizer um pouquinho antes que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Então parece que ele está se contradizendo aqui. Mas não, ele está falando da prática do pecado. É aquele que peca hoje consciente, peca amanhã consciente e continua na prática. O mesmo apóstolo João está falando sobre o adultério, aquele que permanece na prática, aquele que sabe que está errado, aquele que sabe que é errado contra a vontade de Deus e continua na prática. Então, se você se casou e divorciou quando não conhecia Deus, meu amigo, meu irmão, fica tranquilo. O Senhor conhece o teu coração e Ele, quem sabe, te dá uma nova oportunidade para fazer diferente daquele primeiro relacionamento que você teve. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se o homem se arrependeu, não importa qual pecado ele cometeu, o sangue de Jesus perdoa o homem de todos os pecados. É claro que o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual não há arrependimento. Quem peca contra o Espírito Santo não se arrepende. E é claro que nós estamos falando aqui para pessoas que têm a Bíblia como seu manual de fé e prática. Ou seja, pessoas que estão dentro de uma igreja. Por exemplo, se a pessoa vai casar, ela precisa entender que o casamento não pode ser desfeito por qualquer coisa. Biblicamente, só apenas essas 3 ressalvas. Então, o jovem que vai se casar nos dias de hoje, ele precisa aprender isso antes de se casar, antes de assumir essa grande responsabilidade, porque ele precisa ter em mente que ele vai casar para fazer o outro feliz. E para que o outro seja feliz, ele precisa muitas das vezes renunciar a algumas vontades dele, assim como ela também tem que renunciar a algumas vontades dela, porque o casamento é uma construção. Não tem como você aplicar esses princípios, por exemplo, em quem não serve a Deus ou quem não tem a Bíblia como seu manual de fé e prática. É por isso que nenhum pastor deve incentivar o divórcio, a não ser por essas 3 ressalvas.
Todo pastor precisa cuidar no máximo e tentar reconciliar o homem com a sua esposa. E quando também um casamento está indo mal, é necessário que esses dois ou um dos cônjuges chegue ao seu líder, chegue ao seu pastor e peça um conselho, peça uma ajuda. Não vá tomar decisões precipitadas, pois infelizmente, na maioria das vezes que as pessoas tomam decisões precipitadas, elas acabam se dando mal, porque num divórcio ninguém ganha. No divórcio, todas as partes perdem, principalmente se esse casal tiver filhos, todos saem perdendo. Então, biblicamente, o primeiro passo, eles precisam se reconciliar, eles precisam de uma ajuda, de um aconselhamento, para que eles não se separem. Outra pergunta é, o que eles devem fazer, por exemplo, para tratar relacionamentos que vieram de fora? Por exemplo, a pessoa se casou com o primeiro cônjuge, separou e casou novamente. Agora ele vem para a igreja. Como que a igreja tem que tratar isso? Será que a igreja tem que tratar isso como adultério ou como uma fornicação? É claro que não, porém aqui tem duas situações. Vamos dar um exemplo. Se a pessoa veio de um outro relacionamento e não fez o divórcio e se ajuntou com o outro, biblicamente, esta pessoa está em adultério, está em pecado, porque diante da lei, esta pessoa ainda está casada com o primeiro cônjuge. E se esse casal veio para a igreja tem que auxiliar ele a se divorciar daquela mulher para que ele possa se casar agora com o cônjuge que ele está se relacionando. E é isso que Paulo fala em Romanos 7, 2 e 3. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver pela lei. Porém, morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, se outro homem tomar esta mulher, comete adultério com ela. Paulo está sendo claro ao dizer que, por causa da lei, eles ainda estão ligados. Ou seja, quando a mulher não se divorciou daquele homem, ela não pode se relacionar sexualmente com outro homem, porque se ela fizer isso, ela comete adultério. E aquele que se casar ou se juntar com esta mulher também comete adultério. Então a pessoa que está ligada a esse primeiro cônjuge precisa fazer o divórcio formal para que ele possa agora se casar novamente, para que diante da lei de Deus e também da lei dos homens, ele possa estar certo com o seu casamento. Então, se já foi feito os trâmites legal, se a pessoa já se divorciou do primeiro cônjuge e se casou com o outro e veio para a igreja, agora a igreja precisa tratar esse casal. Até porque, quando há um primeiro divórcio, é porque os dois lados estão errados, ou na maioria das vezes os dois lados estão errados. A igreja então tem que tratar esse novo casal, ensinar esse casal para que eles possam ter uma vida e uma família abençoada e que não haja mais o divórcio, até porque agora eles conhecem as Sagradas Escrituras, eles conhecem qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que não haja separação, que não haja divórcio. Então, se você está pensando em se divorciar, se você está assistindo esse vídeo ou procurando outros vídeos para simplesmente divorciar do seu cônjuge, não faça isso, porque no divórcio todos perdem. Então busque orientação. Se você é cristão e tem um pastor, busque orientação dele, busque um conselho dele. Às vezes no casamento nós enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades, mas isso faz parte, porque o casamento é uma construção. Não pense você que você vai casar com uma mulher perfeita, com um homem perfeito, porque isso não existe, pessoas perfeitas não existem. Mas tem que haver uma construção. Você precisa respeitar o seu cônjuge. Você precisa amar o seu cônjuge. É isso que a Bíblia ensina. É você amar o outro. Porque quando você faz isso, automaticamente também você será amado. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que o teu casamento venha a acabar. Busque orientação pastoral, busque Deus, ore. Muitas das vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas para fazer o outro feliz. Mas vale a pena, porque automaticamente você também será feliz. Que Deus abençoe você. Se você gostou do vídeo, compartilhe e curte. Eu vou deixar aqui na tela final esses dois vídeos aqui. Então, se você quiser saber mais, clique no vídeo e você será direcionado. Deus abençoe.